Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero, falando de Grêmio nada mais, para falar sobre o assunto do dia, que já vem sendo um assunto que já vem falado aí, pelo menos desde o fato ocorrido com o atleta Luan lá, onde ele foi agredido por torcedores do Corinthians, ele estava lá no motel, lá numa festinha, e aconteceu tudo aquilo. E aí, já naquele momento, já começou uma coisa ali nas redes sociais, Twitter, etc., querendo torcida do Grêmio pedindo o Luan de volta. E só que nenhuma declaração vindo de alguém do Grêmio mesmo, de fato. Até que hoje o Renato deu uma entrevista coletiva e falou abertamente que já no jogo contra o Bahia ele já tinha conversado com o presidente Alberto Guerra sobre a possibilidade de contratar o Luan e falou que esse assunto deve avançar aí nos próximos dias, principalmente agora após o jogo contra o Botafogo e o jogo da volta contra o Bahia, já que depois disso o Grêmio vai ter um período aí de 10 dias sem jogos e aí provavelmente haverá negociações e dado o clima que inexiste para o Luan lá no Corinthians, a tendência é que esse negócio realmente possa sair. A questão, para mim, é muito clara. Uh, Todo mundo tem a imagem do Luan de 2015, principalmente 2016 e 2017, né, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, fomos campeões da Libertadores, ele foi o melhor jogador da América, ele fez uma Copa do Brasil em 16 absurda também. Teve até uma boa temporada em 2018, um pouquinho abaixo, né, de 17 e 16, foi campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, sendo um dos principais jogadores do time, né? Só que a gente tem que lembrar que quando o Luan saiu daqui, ele já saiu sendo reserva, ele era reserva do Jean-Pierre, né? Já vinha mal, aqui ele também tinha tido já episódios, já lembro da torcida ir no treino esperar ele para jogar pipoca em cima dele, claro que isso foi antes dos títulos, né? Mas ele já tinha tido aqui vários episódios onde era visto na noite, e aí normal, o jogador faz o que quiser no seu horário de folga e tal, né? Mas aí é como o próprio Renato diz, o jogador ele faz o que quiser no horário de folga dele, mas dentro do campo e no dia a dia ele tem que dar conta do recado. E o Luan não estava dando conta do recado, já não era mais o mesmo, já vinha grande parte da torcida vaiando, né? Então o Luan já saiu do Grêmio em baixa. E o Grêmio conseguiu lá arranjar um negócio com o Corinthians, que é o clube de infância dele, do coração dele, foi pro Corinthians e todo mundo sabe tudo que não aconteceu com o Luan no Corinthians. Ou seja, o Luan não joga de fato futebol desde 2019. 2019 já foi um ano muito ruim do Luan, né? E aí o Grêmio conseguiu negociar ele bem quando ele ia ter o gatilho lá no contrato dele, onde o salário dele ia passar para mais de R$ 1 milhão aí com a camisa do Grêmio. O que eu acho é o seguinte, já deu para ver mais ou menos que eu não sou fã da ideia de ter o Lua de volta. E a gente cobra tanto profissionalismo dos nossos dirigentes, né? A gente fala direto assim, porque a SAF vai profissionalizar, daí o Guerra falou, não vou vender o Grêmio, nós vamos uh, gerir o Grêmio como se fosse uma SAF, não sendo SAF, ou seja, profissionalismo total. E aí tu vai cogitar trazer um jogador e pelo jeito isso é algo que vai acontecer, né? Porque ele foi bem aqui, de novo naquele papo do Renato, comigo ele vai jogar, eu recupero, como já teve outros tantos que passaram por aqui, eu nem preciso nem nominar para vocês, que vocês sabem de que eu estou falando, né? E então, pô, tu vai trazer o cara porque vai ser grato a ele, porque ele tá passando dificuldade. Pô, o Grêmio é um clube de futebol. A gente não somos uma ONG para ajudar gente que está passando dificuldade na carreira, né? O Luan tem os problemas dele pessoais, particulares, tem os problemas também na carreira, né? E tem que procurar outro caminho. Eu vejo agora a torcida, mais de 70, 80% dos torcedores querendo a volta do Luan. Isso é pensamento mágico. E esse pensamento mágico já nos colocou na segunda divisão recentemente, já nos colocou em vários vexames nos últimos anos, por isso.
de trazer o jogador, porque ele jogou em tal ano, ele jogou bem, eu vou recuperar o jogador. O futebol não é feito assim. Se o Luan vier para o Grêmio, e acho que pelo jeito vai acontecer isso, é claro que eu vou torcer. Eu torci para um monte de cara ruim no Grêmio. Né? Torci, há pouco eu estava torcendo pro Churin fazer gol, eu estava torcendo pro Pinares. Faz parte. Né? O fato de a gente achar, ou de eu achar que o jogador não merece voltar, não tem por que voltar, não tira o fato de que se ele voltar eu vou torcer para que dê certo. Óbvio. Quero mais que queime minha língua. Mas eu acho inadmissível se cogitar de verdade a volta do Luan, porque é um jogador que ele não joga, faz 5 anos que ele não joga, entende? É pensamento mágico, é achar que agora ele desembarcou em Porto Alegre, pum, vai começar a jogar. Não é assim que funciona. Certas coisas, certas histórias não foram feitas para se repetir, para ser repetidas. E a história do Luan do Grêmio não é uma história que é feita para ser repetida. Ele já saiu aqui em baixa, não foi um cara que ganhou tudo aqui, saiu em alta, foi para a Europa, e aí, momento de dificuldade na Europa, volta. Não. O Luan saiu daqui em baixa, muito em baixa, foi para o Corinthians, afundou mais ainda, não joga mais futebol, a gente não sabe mais se ele é um atleta de futebol, e aí a gente está querendo agora trazer de volta porque o Renato pediu, porque ele é o reizinho, porque ele. Pô, gente, profissionalismo. A gente quer disputar o Campeonato Brasileiro, a gente quer disputar o título da Copa do Brasil. Não é tendo esse tipo de atitude, esse tipo de contratação que a gente vai conseguir. Amanhã, depois, todo mundo aqui, mais da metade das pessoas que estão pedindo o Luan, se em 2, 3 meses o Luan não conseguir jogar, porque a tendência é que não consiga, vão estar vaiando, vão estar criticando. Qual é o sentido? Sou muito grato ao Luan. Jamais vou esquecer aquela noite em Lanús. Jamais vou esquecer o golaço que ele fez contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, chapa no ângulo lá no Mineirão. Jamais vou esquecer a temporada inteira de 16, 17, mas não dá. Já foi, passou o tempo. Que o Luan siga sua carreira em outro clube, talvez até em outro país, talvez seja o que ele precisa para ter paz. Se vier para o Grêmio, vou torcer sim. Mas eu acho que o Grêmio erra em trazer o Luan de volta. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito.